Caros irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Mansão da Fraternidade, nesse momento que o Sublime Galileu nos envolva em sua paz. Quando nós recomendamos uma pessoa, preocupamos-nos geralmente em identificar e exaltar os aspectos que nos parecem excelentes do caráter dessa pessoa, assim como os seus talentos e o seu temperamento. São essas excelências humanas, essas qualidades admiráveis e louváveis que nós chamamos virtudes. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, vamos encontrar o item 8, onde o espírito François-Nicolas Madeleine deixa uma mensagem gravada em Paris em 1863. E Allan Kardec então vai colocar nesse referido item sobre o título ou subtítulo A Virtude. E esse espírito amigo então inicia abrindo aspas: no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Nós sabemos que sobre o homem de bem tem algumas características. É humilde, tem equilíbrio, tolerante, respeita, é disciplinado, tem paciência, é bondoso, trabalhador, é sóbrio, é modesto e é caridoso. Então a virtude, do latim virtus, significando excelência, qualidade, também força moral, ou disposição firme e habitual para a prática do bem, é um exercício da liberdade com responsabilidade. O exemplo, Jesus praticava o amor e o bem, exercitando a humildade e a caridade pelo conjunto de sentimentos nobres que ele possuía e que nós encontramos quando despertamos a consciência para que a transformação íntima seja efetivada. Então é um trabalho permanente, persistente e perseverante. No Livro dos Espíritos, nós temos uma resposta à questão 893, em que os construtores da codificação instruem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso no caminho do bem. Existe virtude sempre que há resistência voluntária, o detalhe, voluntária ao arrastamento das más inclinações. Então a sublimidade está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Allan Kardec, ele se deteve especialmente durante toda a codificação em falar sobre o tal interesse pessoal. Então a caridade desinteressada é a mais meritória dessas virtudes. Nós reencarnamos infinitas vezes. Nas primeiras experiências, nós fomos guiados pelos instintos. Aos poucos nós desenvolvemos a vontade. E aí conquistamos a liberdade de pensar e de agir, evoluindo aos pouquinhos para a sabedoria. Mas pela ignorância nós fazemos opções nem sempre felizes. Encontramos equívocos, leviandades, maldades, e tudo isso fica registrado no inconsciente, profundo ou passado, porque nós trazemos as leis divinas gravadas na nossa intimidade. Com o tempo, nós nos inteiramos do teor dessas leis
E quando nós aprendermos a respeitá-las e cumpri-las, quando nós aprendermos a valorizar a vida, nós teremos perfeita harmonia, porque estaremos conquistando paz interior. Isto é possível? Sim, mediante a recomposição dos tesouros que nós dilapidamos ao longo do tempo, na forma de hábitos negativos, cristalizados, dificultando a evolução. É preciso, então, seguir as orientações do Galileu, romper com o homem velho e seus hábitos infelizes. Isso é aquilo que Allan Kardec nos traz sobre amadurecimento do senso moral. Porque a humanidade, geralmente, na sua busca pela felicidade, embrenha-se por caminhos tortuosos, porque essa humanidade materializante, ela vive confusa entre ser feliz e realizar fantasias. De um lado, o passado, o interesse, as paixões egoísticas, a preguiça, a vaidade. De outro lado, o futuro, projetos divinos, mas que exigem disciplina, renúncia, devotamento ao próximo ou a uma causa. Para aquelas pessoas que não pensam na vida futura, na vida espiritual, pode parecer que devem ser concretizados todos os sonhos de imediato, e que tudo é legítimo para alcançar esses objetivos, e que devem ser removidos a qualquer preço os obstáculos que impedem a execução desse planejamento. Mas, realizado um projeto, surge logo ali um outro mais ambicioso. Exemplo do dia a dia: casas, carros, riqueza, poder, sucesso. Depois de adquirido surge a frustração, porque é uma constante companheira. É a ânsia, é a insatisfação do espírito que está vigorando. Exemplos: o casamento não vai bem. O que ouvimos é melhor terminar de vez e encontrar outra pessoa que seja perfeita. Um outro exemplo rápido: o familiar doente, aquele familiar de trato difícil. Vamos evitá-lo a todo custo, para que não nos incomode, para que não nos tire do nosso equilíbrio. Então, qual o melhor caminho? Chico, o nosso amado Chico, nos dizia: tenha humildade, aprenda a esquecer-se, fale pouco, ouça mais e tenha muita disciplina. Por quê? Porque esse que está num casamento que não vai bem, e esse outro que está numa possibilidade de negação para o seu amado parente, ele está dentro da égide da lei do amor, cumprindo determinações exaradas de mais alto. É preciso então ter considerações para com o próximo, é o amar. Amar o próximo, fazer o bem a quem nos prejudica. E é isso que os amigos espirituais nos informam: sem disciplina não existem avanços e nem transformações morais, porque a destinação do espírito é gloriosa. E se nós não agimos no bem, nós estamos nos atrasando na caminhada. Então compete a cada um de nós vencer-nos para libertar-nos de hábitos primários, porque estamos nos preparando para
experiências transcendentais, tanto do intelecto quanto dos sentimentos. Então é preciso vontade firme na correção do próprio comportamento, porque maus hábitos não somem sozinhos, devem ser corajosamente enfrentados e vencidos. Agostinho nos ensinou sobre isso, o autoconhecimento, examinar-se permanentemente, para ver o que pensamos e, de acordo com o que pensamos, quem nos influencia e acompanha. Porque o progresso é uma das leis da vida e sempre seremos chamados ao burilamento, ao aperfeiçoamento, para nos tornarmos melhores moralmente. Então, conquistar uma virtude demanda esforço, luta, porque nós estamos nos capacitando para alcançar possibilidades felizes. Acontece porque os pensamentos e sentimentos, junto com as ações, estão de acordo com a lei divina, vivendo bem, mesmo na terra. No Livro dos Espíritos, questão 894, nós temos uma outra resposta. O espírito reencarnado que faz o bem naturalmente possui bons sentimentos permanentes. Ele já lutou, triunfou sobre si mesmo e o bem para ele já é um hábito. Então os desafios têm a finalidade de fazer desabrochar o melhor que nós possuímos. Porque é um exercício na busca das virtudes, já vimos isso há pouco. Então felicidade não é sinônimo de vaidades satisfeitas, não é ter tudo aquilo que nós queremos, mas estar em harmonia íntima, porque não há felicidade sem paz e não há paz sem deveres rigorosamente cumpridos, tarefas bem feitas e lições compreendidas. O Cristo, modelo e guia da humanidade, exemplo de virtude, nos orientou para alcançar a plenitude da vida quando ele nos dizia: o reino de Deus está dentro de vós, é o exercício em busca do homem novo. Chico nos deixa uma frase: aos outros dou o direito de ser como são, mas a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Encontramos então Jesus quando pergunta a Pedro: quem me tocou? De mim saíram virtudes. É um relato esclarecedor esse diálogo. Então, qualidades morais e virtudes não são meras palavras, são forças vivas do espírito. E sem a posse dessas forças é impossível a ascensão. Quando Jesus nos recomendava o amor aos inimigos e a oração aos que nos caluniam, ele nos trazia um princípio científico de libertação de cada um de nós, de amplitude espiritual e progresso, porque no pensamento residem as causas. Então época virá em que o amor, a compreensão e a fraternidade, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente reencarnada quanto o pão, a água, o remédio. É apenas uma questão de tempo. O amigo espiritual Emmanuel nos deixa dito: a dor, a luta e a experiência constituem sagradas oportunidades concedidas por Deus a todos nós, em todos os tempos. No entanto, a virtude é sempre sublime e morredora, aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente a seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio, vivendo então por antecipação no iluminado caminho que leva ao país das virtudes. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs dessa nobre sociedade espírita. Obrigado e até uma outra oportunidade. Fiquemos em paz.